ele fala em jogo sujo. Eu não vi nenhum jogo sujo com relação a ele, ao Ciro. O que há é uma discussão de de objetivos, uma discussão pragmática, o que é melhor ou não para o país, e só isso. Agora, na medida em que ele realmente pode perder votos com isso, ele acha jogo sujo. Não há jogo sujo. Outra coisa é a semelhança do discurso. O Ciro está deixando ele parecer com um discurso bolsonarista. Foi péssimo para o Ciro isso. Péssimo. Ele fica ele que já foi muito ligado ao Antônio Carlos Magalhães, etc., e conseguiu se desligar dessa gente mais raivosa, Antônio Carlos Magalhães, o Collor, etc., e agora se deixa de novo puxar por essa, por essa, por esse lado da política, ele corre sério risco de sair dessa eleição muito menor do que entrou, muito menor. A outra questão que eu senti falta nesse pronunciamento foi do presidente do PDT, o Carlos Lupe, senti falta dele lá, e da vice, a Ana Paula, também senti falta. Eu acho que são duas figuras que tinham que estar ali ao lado do Ciro num pronunciamento que ele considera tão importante. Na verdade, foi um anticlímax. Na verdade, ele fez algo semelhante que o Bolsonaro tentava fazer antes. O Bolsonaro chegou e disse: vou fazer um 7 de setembro revolucionário, vou dar golpe de Estado no 7 de setembro, etc., e não fez nada disso. Então, ele fica nesse anúncio de coisas grandiosas sem fazer nada de grandioso. Foi muito semelhante à estratégia bolsonarista, mais uma vez. Paralelo a isso, pelo menos dois auxiliares que eu conversei falaram: não, a gente está aqui trabalhando e vai ter sim um treinamento, e a prioridade é que ele tenha, que ele se saia muito bem. E aí eles contam, viu, Fabiola, com pelo menos duas ajudas, assim, digamos, né, no debate. Como no SBT teve a presença lá do padre Kelmon, né? Kelmon, assim que fala, acho, né? E até uma dobradinha ali com o Ciro Gomes, eles acreditam que com a presença do Lula, essa dobradinha possa ajudar ainda mais o candidato Bolsonaro, que vai ter aí esse apoio do padre Kelmo nas suas pautas, e como o Ciro vai estar precisando bater no Lula por essa questão do voto útil, né? Ele hoje aí reafirmando essa candidatura, então eles acham que o Bolsonaro vai ter esse apoio de outros candidatos, e o foco vai ser uma oportunidade, segundo disseram os auxiliares, a gente vai bater bastante no Lula, e é essa preparação que eles já estão fazendo, mesmo sem ainda confirmar oficialmente, que aí faz parte de um mistério, eles gostam de, não, a gente... Mas outro auxiliar que eu conversei, falei que o próprio Bolsonaro já disse que ele, pessoalmente, já decidiu ir. Então, assim, só alguma coisa muito nova poderia mudar essa situação. Acredito que a gente terá, sim, o presidente Jair Bolsonaro na quinta-feira e o ex-presidente Lula, como o PT já confirmou, né? Fabiola, é sempre importante, mas eu acho que isso acaba criando um barulho maior nas redes sociais do que no dia a dia do voto do eleitor comum. Eu acho que o Lula, nesse momento, o eleitor que o Lula precisa conquistar essa semana, não é o eleitor que se comove com o apoio de artista. Ainda mais artistas que já declararam voto em Lula. Não tem nenhuma novidade, por exemplo, no apoio do Chico Buarque. A Anitta e a Ludmilla já têm se manifestado, inclusive durante shows, apresentações. Agora, por exemplo, Ludmilla no Rock in Rio se manifestou em apoio ao Lula. Eu acho que esse tipo de encontro pode, inclusive, passar uma mensagem um pouco de arrogância ao eleitor que não gosta do Bolsonaro, mas tem uma certa aversão a alguns temas que são bandeiras da classe artística. Eu acho, de fato, que o Lula deveria gastar esse tempo que ele tem essa semana para tentar conversar com esse eleitor conservador, mas que não é reacionário, que não é exatamente um eleitor do Bolsonaro, para reforçar compromissos que são importantes para esse eleitor. Então, falar de emprego, educação, saúde, moradia. Eu sempre me lembro, nessas horas, daquele evento em que o Mano Brown estava presente em 2018 e que ele fala que o PT tinha que voltar a se conectar com a periferia, voltar a se conectar com o povo, que se não fizesse isso ia continuar perdendo. Eu acho que é uma semana decisiva,
Todas as pesquisas mostram que o Lula tem, sim, chances de vencer agora no primeiro turno, mas acho que ele precisa calibrar onde ele vai procurar esses votos. Então, não há nenhum tipo de ato, nenhum tipo de presença, nenhum tipo de acordo, ou mesmo troca de informações, por exemplo, entre a União Europeia e o Mercosul, tudo em suspenso, pelo menos até que se defina qual é a orientação e qual, de fato, o caminho que a eleição no Brasil vai tomar. É uma situação constrangedora para o governo, porque, claro, existem temas que não vão parar, né? Então, por exemplo, a questão do Mercosul, União Europeia, sim, mas também a questão da OCDE, da adesão do Brasil à OCDE, a questão das negociações aqui na OMC, a questão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, a guerra na Rússia e, eventualmente, uma negociação para a importação de diesel e, no caso de fertilizantes. Então, os assuntos mundiais eles não param. Outro assunto, o G20, né? Em novembro temos a cúpula do G20 na Indonésia. Quem é que vai? Obviamente, o presidente. Agora, a gente já sabe, conhece essa história, o Thales até melhor do que eu, que sempre que houve uma transição, o presidente chegava a levar, inclusive, o presidente eleito, justamente para apresentar à comunidade internacional ou para mostrar que aquela situação era de transição. Hoje, ninguém sabe dizer qual é a política externa do Brasil neste momento, e, do outro lado, esses governos que puxaram o freio de mão e disseram não queremos mais ser usados. Já entendemos que Bolsonaro vai usar até um funeral de uma rainha, imagine só um embaixador, um ato, etc. Então, a ordem, basicamente, é puxar o freio de mão. Tem uma expressão em inglês que está sendo muito utilizada nesse caso, que é o lame duck, né? O pato manco, que é a situação agora. Claro, a eleição não está definida, não há como, e os governos estrangeiros sabem disso, não é que eles já dão como derrotado Jair Bolsonaro, não é isso, mas essa situação de suspensão de todo tipo de, eu diria, contato mais próximo ou fotos ao lado de Jair Bolsonaro. Enquanto isso acontece, Fabiola, no Parlamento Europeu, hoje, na Comissão Europeia, o Parlamento, a presidente do Parlamento Europeu está recebendo os líderes indígenas brasileiros e fazendo foto ao lado deles. A Comissão Europeia é a mesma coisa, amanhã aqui na ONU a mesma coisa. Então, você vê que, obviamente, se os europeus não querem sair na foto com o Jair Bolsonaro, não há problema algum em sair em foto com os líderes indígenas que denunciam Jair Bolsonaro. Qual